Olá, estou hoje com um sorriso mais aberto, que eu estou conversando aqui com o meu filho e que está sempre muito ocupado, e às vezes eu viro para ele e falo assim, mas eu sou sua mãe. Tudo bem que ele é muito pequeno, né? Só tem 5 anos, 3 anos, só que não, eles crescem, né? Ele já tem 27 anos. Eu não sei por que ele cresceu se eu não mandei. E eu tô rindo aqui falando com ele. Hoje eu trago para nós uma palavra que me veio, na verdade, na Copa do Mundo, que nós perdemos, né? Meu filho estava lá, eu postei 1 milhão de vídeos dele, coisa de mãe, e nós perdemos. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, em Filipenses, é uma carta aos Filipenses, uma carta de Paulo aos Filipenses, né? Filipos. Então, quem era de Filipos era Filipenses, exortando como se comportar, como se pôr em qualquer ocasião para que ele demonstrasse os frutos do Espírito Santo. Um dia nós vamos falar sobre isso. Diz assim, olha, Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha, é tão difícil cumprir isso, né? Tem um vídeo meu que eu falo sobre Elias, quando Elias que fez fogo cair do céu, mas quando veio um recadinho de Jezabel, ele prostrou-se, ele queria morrer, ele pediu a Deus a morte. E às vezes nós temos a tendência, a gente recebe um monte de elogio e tal, aí tudo bem, mas quando a gente recebe uma palavra negativa, gente, eu não sei com vocês, mas comigo acontece. Eu posso receber um monte de elogios, mas uma palavra negativa, o que ecoa dentro de você? Dentro de mim ecoa a palavra negativa. Não ecoa. 20 positivas? Não, ecoa que foi negativa. E eu acho que muitas de vocês que já estão me acompanhando passam por isso também. E aí, o que acontece? Teve a Copa do Mundo, nós não trouxemos o Hexa, mas eu observei uma coisa. Algumas seleções, né, elas lutaram bravamente com os seus craques. Todo o tempo. Já outras deixavam os seus craques para, quando o jogo estivesse acabando, aí colocava o cara para entrar. Não entendo de futebol, não tenho time também, mas quando é Copa do Mundo eu torço com vontade. Eu vi isso em algumas situações. E o que isso tem a ver com a Bíblia, Alba? E o que isso tem a ver com esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo? Sabe o que me fez refletir nesses jogos? Quantos jogadores deram tudo de si, tudo. Eu vou citar até alguns que eu vi, que eu observei o quanto jogam, mesmo sem eu entender de futebol, o quanto os seus craques jogam. Eu vou citar até alguns que eu não entendo de futebol, mas acho que jogaram muito. Né? Teve jogador da Espanha, que foi a campeã, teve jogador da Argentina, teve jogador de Portugal. Alguns técnicos deixavam para colocar os seus craques, porque eu não sou entendida do assunto, como eu disse, no final. O que isso me remete? Enquanto está tudo bem, aí a gente está seguindo normal, não busca a palavra do Senhor, não se aprofunda, não ora, porque está tudo bem, está tudo sob controle. Aí você vai, Senhor, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Ok, Deus vai receber a sua oração, com toda certeza. Mas quando a situação aperta, o que a gente faz? A quem que a gente vai procurar? A Deus. E aí a gente começa a clamar, e dobra o joelho, e ora. E ora de madrugada, e ora de dia. E tem mulheres que eu sou advogada, se eu estiver fazendo uma petição, eu estou fazendo a petição, estou orando. Se eu estiver lavando a louça, eu estou fazendo a louça e orando. Se eu estiver fazendo comida, orações. Nós não temos padrões de orações, mas a Bíblia diz, buscar-me-eis
buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não existe um padrão. Não, se você orar assim, se você orar assado, não. Você só precisa orar com a sua alma e se colocar totalmente diante do Senhor todas as suas ansiedades, angústia, aflição, tudo. Alguns técnicos, como eu disse, deixaram para o final, botar o crack. Nós não temos que deixar para o final, para quando chega o dia mau. Ah, chegou o dia mau. Não, mas eu vou orar. Aí, ok, chegou o dia mau, você ora e tá orando o tempo todo, Aí Deus vai e dá o refrigério, porque Ele sempre nos dá o refrigério. Dá o refrigério, dá a solução. E aí você afrouxa. Aí aquela vida de oração tão intensa vai, às vezes, sem que a gente nem perceba. Gente, não é uma pessoa, eu também passo por isso. Sem que a gente nem perceba, o que acontece? A gente folga. Enquanto a gente folga, nesses momentos a gente pode ter um grande ataque de algo que você já está conseguindo lidar, que é com a sua ansiedade, que é com a sua depressão, com a sua tristeza, com todos esses sentimentos maus. Como eu disse, 10 elogios, uma palavra contrária, aquela palavra contrária te derruba. E aí você consegue se levantar pelo seu poder, pela força do poder do Senhor, pela oração dos seus joelhos, pela oração da louça, pela oração da comida que você está fazendo, você consegue levantar. E aí cai novamente. Então eu quero deixar para você, nesta manhã, está uma manhã hoje nublada, Deus está atento a nós todo o tempo. Que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração é uma promessa. E Deus, antes de querer te honrar, Ele quer honrar a palavra dEle. Antes de querer cumprir a palavra dEle na sua vida, Ele quer cumprir a palavra dEle, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não muda de ideia. Ele não te ama mais porque você fez isso. Ele não te ama menos porque você fez isso. Quantas vezes você se autoacusa? Eu fiz isso, Deus agora está muito chateado, muito triste comigo. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Como assim? Assim. O que acontece é que quando a gente busca o Senhor, busca, Ele vem e nós o vemos, nós o sentimos com mais intensidade. E quando a gente não está buscando, a gente vive uma vida um pouco longe. É como o vento. Eu tenho aqui na minha casa o mensageiro dos ventos. Eu gosto muito disso. Eu acho uma coisa linda, eu gosto desse barulho. E quando o vento aperta, ele automaticamente começa a fazer bastante barulho. E quando diminui, como agora há pouco ventou forte, agora há pouco diminuiu, ele está devagarzinho. Então, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nós não sejamos como o meu mensageiro dos ventos, que quando o vento aperta, ele e quando o vento diminui, ele para. Mas que a gente busque no Senhor para que tenhamos uma vida intensa de oração diária. Você não precisa toda hora ajoelhar, achar que Deus vai te ouvir por isso. Não. Coloca o seu coração no Senhor, coloca as suas ansiedades, os seus temores, os seus medos. Lance tudo sobre Ele, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Também é uma promessa. Ele tem cuidado de vós. Ele não vai mudar de ideia. E nada, o caráter de Deus não muda sobre o que Ele pensa a seu respeito. Se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito, não o que as pessoas pensam. Como eu disse, uma palavra destrói. 10 lindas, legal, mas não. Queira ter dentro de si, queira alimentar dentro de você o que o Senhor Deus pensa sobre mim. Será que o Senhor gostaria que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo? Pense no que Ele pensa de você, não no que as pessoas pensam. Então, que a gente possa estar atentas e preocupadas não, esquece a palavra preocupadas, mas com o que Ele pensa sobre nós, o que Ele nos garante, que nós somos menina dos olhos de Deus,
vencedoras por Cristo Jesus. Jeremias 29, 11 a 13. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, pensamentos de paz. Ele tem sobre nós pensamentos de paz. Está na Bíblia. E não pensamento de que, não, vou fazer isso. Não. Pensamentos de paz. Somos preciosas aos olhos de Deus. Eu vou fazer uma série de estudos ainda sobre as mulheres marcantes na Bíblia, na minha vida. Mulheres que eu trago comigo, que eu quero ter sempre. Por exemplo, uma mulher improvável, completamente improvável, Raabe, uma prostituta. O que todos pensavam de Raabe? Não, aquela ali, aquela prostituta, aquilo ali, caso perdido. O que Deus pensava de Raabe? Uma vencedora, minha filha, minha menina amada. E Raabe, a prostituta, foi tão fiel ao Senhor, que ela teve a honra, depois de toda uma obra que Deus fez na vida de Raabe, Raabe teve a honra de entrar na galeria dos heróis da fé, que fica em Hebreus 11. Passe os olhos depois na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11. E isso é o que Deus pensa de nós. Lembre desse exemplo, Raabe e Alba. Raabe, e cite o seu nome. Raabe, uma mulher improvável. O que Deus pensava dela? Deus tinha os melhores pensamentos sobre ela e a honrou. Agar, eu gravei, tem um vídeo gravado sobre Agar. O que Deus pensou de Agar? O que Sara fez com Agar? Jogou fora. O termo é esse, jogou fora. Agar estava condenada à morte. E o que Deus fez? Fez do filho de Agar, Ismael, também uma grande nação. Deus honrou Agar. Então, vamos tentar buscar mais, pensar mais no que o Senhor pensa de nós e não no que todas as vozes ao nosso redor pensam sobre nós, ok? Um amor com um beijinho, Alba.